sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Por 60 anos, o futebol no Brasil, ele teve essa voz. Todo mundo sabe que não existia Copa do Mundo sem o Galvão na Globo. Até que um dia apareceu isso. Que passe, Martinelli! 29 de junho de 2026. O Brasil vira pra cima do Japão e nesse exato momento 21 milhões de aparelhos estavam ligados ao mesmo tempo num canal no YouTube, a maior transmissão ao vivo da história do YouTube, e não do Brasil, do mundo. E as 10 maiores lives do planeta, hoje, todas pertencem a esse mesmo canal. Só que o dono desse fenômeno não é uma emissora de televisão. 6 anos atrás, ele era apenas um nerd fazendo seus reacts no quarto. E a Globo até tentou contratar esse cara como um simples funcionário, e ele falou não. E hoje, esse mesmo moleque está engolindo toda a audiência. Meu nome é Christian Castro, e nesse vídeo eu vou te mostrar em 7 níveis como isso foi possível, incluindo aí quem é o dono de verdade da Cazé TV. Também vou te mostrar a guerra invisível que está acontecendo nos bastidores para derrubar eles, e o terceiro player, que assim, você não faz ideia, que pode engolir a Globo e a Cazé TV juntas. Nível 1, o nerd que disse não. E pra gente entender isso, você precisa conhecer o Casemiro de antes da fama. Ele não era um estranho da mídia esportiva, ele era um funcionário dela. Trabalhava aí nos bastidores de um canal de TV a cabo chamado Esporte Interativo. E quando esse canal fechou, ele foi pra internet fazer assim, o formato mais simples que existe, que são os reacts. Você é um gato! Ai... Eu não sou um rato, eu sou um cachorro! Que basicamente é comentar o conteúdo dos outros. E a TV, né, ela via ali só um moleque rindo no quarto. Mas ele, assim, não competia com a televisão, ele comentava a televisão. E assim, essa nova geração que não liga pra TV, tava lá toda com ele, todo dia, por horas. E aquele quarto dele virou, assim, um dos maiores canais da Twitch do planeta. E aí, a Globo bateu na porta dele. Imagina, o maior palco do país, um emprego, assim, que milhões sonham, qualquer pessoa normal assinava assim na hora, né? E ele, o Casemiro, ele recusou. E o motivo, pra mim, né, é a lição de dinheiro mais importante desse vídeo. Porque na internet, a audiência era dele. Já na Globo, ele só seria mais um crachá no meio da multidão. Salário, né, a gente se negocia. Agora, a audiência própria, isso não tem preço. Só que a Globo, ela cometeu assim um erro ainda maior do que perder o Casemiro. Ela quis comprar o funcionário, sem entender que a ameaça maior era o modelo de negócio. E aí entra assim a pergunta de R$1 bilhão, né? Como é que um cara, né, que faz react dentro do próprio quarto paga os direitos autorais de uma Copa do Mundo? Porque assim, direito esportivo custa dezenas de milhões de reais. E streamer nenhum, né, tem esse dinheiro para investir. Nível 2, quem paga essa conta? E a resposta começa assim com um nome que quase ninguém conhece. Se chama Live Mode, que é uma empresa especializada em direitos esportivos. E em dezembro de 2020, ela resolveu fazer um teste. Ela colocou um jogo oficial do Brasileirão dentro da live do Casemiro na Twitch, que era Vasco versus Atlético. Só que tem um detalhe, para assistir esse jogo, o público, ele precisava pagar. E assim, o mercado, né, todo olhando isso, esperava aí que seria um fracasso de audiência, porque achava que era só gente muito jovem, pessoas que não estavam dispostas a pagar. Mas aí veio a surpresa, porque dezenas de milhares de pessoas resolveram abrir a carteira. Então, a tese foi provada. A audiência do Casemiro, ela não era só grande, ela estava disposta a pagar. E aí, em 2021, encaixou a segunda peça desse tabuleiro, que foi a lei do mandante. Para você entender, essa lei, ela deu ao time da casa o direito aí de vender os próprios jogos. Então, na prática, ela quebrou o pacote único que protegia a Globo há décadas. E assim, criou um estoque de jogos baratos que a televisão muitas vezes ignorava. Sabe aquele jogo que parece que é um time pequeno, não tem tanta audiência? A Globo tinha os direitos daquele jogo, mas ela não colocava no ar. E a Live Mode, olhando isso, ela enxergou o estoque. Então ela uniu as coisas. O Casemiro tinha um público, só faltava assim uma oportunidade gigante.
E ela veio em 2022. A Globo, né, cortando custos, abriu mão da exclusividade digital da Copa do Mundo depois aí de um desentendimento financeiro com a FIFA. E assim, o detalhe mais importante, quem representava a FIFA nessa negociação no Brasil era a própria Live Mode. Então, meio que a porta da Copa se abriu e quem segurava a maçaneta já era parceira da Cazé. Então, em poucas semanas, nasceu assim às pressas o canal Cazé TV. 22 jogos do Catar de graça e na eliminação do Brasil, 6,9 milhões de aparelhos ligados ao mesmo tempo. Mas assim, se os jogos eram de graça, né? De onde que vinha o dinheiro? Primeiro, ele vinha dos patrocinadores, que pagavam, né, o patrocínio antes da bola rolar, né, antes do jogo. E cada transmissão, ela meio que já nascia vendida em cotas. Então o risco praticamente era do anunciante e não do canal. E segunda estratégia era a estrutura. Porque pensa, enquanto a Globo, né, ela gasta milhões sustentando torres de transmissão, satélites e milhares de funcionários, transmitir no YouTube não custa assim quase nada, né? Cada transmissão, ela dava lucro e cada lucro ele comprava um campeonato maior e cada campeonato maior trazia mais audiência. Então em 3 anos, né, a Cazé TV saiu aí do Campeonato Carioca para os 104 jogos da Copa de 2026. Pode espalhar pra geral. Vamos transmitir todos os jogos da Copa do Mundo FIFA 2026 inteira. Que foi o único lugar do Brasil que exibiu o torneio inteiro. E agora, né, tem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Quem é o dono disso tudo? E se você respondeu Casemiro, você errou. Nível 3, o dono de verdade. E a resposta tá na certidão de nascimento do canal. Porque a Cazé TV, ela nasceu em 2022 já dividida. 49% era do Casemiro e 51% era da Live Mode. Então assim, desde o primeiro dia, quem manda não é quem aparece. E quem na verdade é o dono da Live Mode, né? São 2 empresários. Primeiro, Edgar Diniz e o segundo é o Sérgio Lopes. Eu acho assim que você nunca deve ter ouvido falar deles, eu também não conhecia. Mas eu fui pesquisar e eu vi que eles criaram o canal Esporte Interativo. Lembra? O canal onde o Casemiro, ele era um funcionário. Só que em 2015, esses 2 sócios, né, eles venderam o canal para uma americana chamada Turner e voltaram lá do Vale do Silício com uma certeza. A próxima vítima do stream seria o esporte ao vivo. Então em 2017, eles fundaram a Live Mode e escolheram assim como rosto da tese um antigo funcionário deles, né? Nada mais óbvio que isso. E com o sucesso dessa operação, grandes investidores começaram a aparecer. Em 2024, a General Atlantic, que é assim uma das maiores gestoras do planeta, e o fundo da XP pagaram segundo o mercado 440 milhões de reais por mais de 20% do grupo. Já em 2025, a Live Mode comprou os 49% do Casemiro e assumiu assim 100% do canal. Só que em troca, né, o Casemiro, ele virou um sócio minoritário da hold do grupo, que é sediada lá nas Ilhas Caimã. Ou seja, o canal com o nome do Casemiro não tem mais nenhuma ação do Casemiro. E em maio de 2026, semana antes da Copa do Mundo, o braço internacional do grupo ganhou assim mais um sócio, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Então assim, no fim, né, a empresa que tá engolindo a televisão brasileira, ela foi construída por 2 caras da própria TV. E assim, um império, né, desse tamanho, ele não cresce sem incomodar gente poderosa. E existe uma acusação nos bastidores do futebol que meio que pode derrubar essa máquina inteira. Nível 4, a guerra silenciosa. Imagina aí você contratar um corretor para vender sua casa assim, pelo melhor preço possível, né? Só que meses depois, você descobre que quem comprou sua casa foi uma empresa do próprio corretor. Aí eu te pergunto, será que ele brigou pelo seu melhor preço ou pelo melhor preço dele, né, que ele tá comprando? Agora, troca essa casa pelo futebol brasileiro. Porque assim, depois da lei do mandante, os clubes, né, eles se dividiram em 2 blocos para vender os seus próprios jogos. Um bloco, né, fechou direto com a Globo. Já o outro, sim, com dezenas de clubes, contratou a própria Live Mode como corretora. A venda foi um sucesso. Foi mais de 8 bilhões e meio de reais em contratos de 5 anos. Que foi assim, a maior negociação da história do futebol brasileiro. E quem comprou os jogos foi o YouTube, a Record, a Amazon e a própria Globo. É isso mesmo, tá? A gigante, ela virou o cliente da empresa, sim, que criou seu maior rival. Só que assim, parte desses jogos foi parar aí na Cazé TV, que é o canal da própria Live Mode. Ou seja, a corretora, né, é como se ela tivesse vendido a casa, né, que nesse caso são os direitos de jogos, para ela mesma. Então assim, nos bastidores, né, os clubes eles não gostaram e começaram a movimentar para meio que reabrir a negociação, alegando
gerando aí um conflito de interesses. Só que a Live Mode, ela se defendeu e até muito bem. Ela disse, olha, a receita de vocês, né, desse bloco, ele mais que dobrou, enquanto aí o bloco da Globo subiu em menos de 30%. Então o que vocês estão reclamando, né? E assim, todos esses contratos foram aprovados pelos próprios clubes. Verdade ou não, assim, uma coisa é fato, né? Se essa estrutura cair e prejudicar a Live Mode, vai acabar prejudicando também a Cazé TV. Mas assim, essa é só uma das guerras dos bastidores, porque de frente todo mundo tá vendo que a Globo, ela escolheu outro caminho: copiar o inimigo. Nível 5, o Império contra-ataca. Setembro de 2025, a Globo, ela lança a GE TV, jogo ao vivo, de graça, no YouTube, com uma linguagem de internet. Meio que te lembra alguma coisa, né? Esquece! Agora eu sou GE! E esse projeto, ele já nasceu em cima do antigo canal do Globo Esporte. Ele dando aí sim mais de 6 milhões de inscritos, e já com 4 marcas cotistas. 3 delas já eram casas de apostas, e parecia até uma concorrente frente a frente, de peso. Até você lembrar que a Cazé TV, nessa época, ela já passava de 22 milhões. E aí veio a grande estreia, o primeiro conflito assim direto entre as duas. Os dois, eles transmitiram o mesmo evento, o jogo da NFL em São Paulo. Cazé TV, 9,4 milhões de visualizações. Desculpa, palavrão não pode falar. Quem correu lá atrás, tá? Não só. GTV, 1,35 milhão, ou seja, 7 vezes menos. Então podemos dizer que no campo do YouTube, né, o Golias da televisão virou Davi. É como se fosse isso, porque a Cazé TV tava engolindo a Globo na internet. E ainda tem um detalhe, porque parte do time, né, que tava humilhando a Globo, saiu da própria Globo, porque tem a Bárbara Coelho, Carol Barcelos, Marcelo Adnet, uns dispensados, outros que pediram pra sair, todos hoje na Cazé TV. Foi quando assim a guerra começou a ficar suja, porque a Globo, né, ela proibiu a Cazé TV de fazer reacts dos jogos que ela detém os direitos, e ainda tentou levar um narrador da equipe dele. Então assim, o Império, né, que sempre mandou na TV, agora ele tava copiando, bloqueia e caça funcionários de um canal no YouTube. Isso meio que não é postura de quem tá ganhando, né? Mas assim, se nem todo o dinheiro da Globo conseguiu parar essa máquina, talvez, né, quem sabe, outra coisa consiga. E ele mora dentro da própria transmissão. Nível 6, o inimigo invisível. O streamer, né, como todo mundo sabe, tem um calcanhar de Aquiles. E quem assiste essa Copa pela Cazé TV conhece ele bem. O delay, o sinal da internet chega quase assim 1 minuto atrasado em relação à antena. Então na prática, né, você tá assistindo lá seu jogo e o vizinho começa a gritar gol antes de você ver o lance. Então por isso, né, circula aí no mercado uma teoria ousada, né? E se a Cazé TV ela comprasse uma TV aberta? Pensa comigo, uma emissora aí decadente, dessas aí que vale troco, né? Rede TV, Band talvez. Então assim, teria um sinal instantâneo, alcance total e parece uma ideia genial, né? Mas essa teoria, ela morre por 3 motivos. O primeiro é que o alcance, né, ela já tem, sem antena, ela já tem o alcance. A Cazé TV, né, ela já existe como canal dentro das principais plataformas da Smart TV. Então assim, a TV do futuro é um aplicativo e a Cazé TV, ela já mora lá. O segundo é que o delay, ele tem prazo de validade, porque a tecnologia, ela tá encurtando um atraso a cada ano. E convenhamos, né, o recorde que abriu esse vídeo que aconteceu dos 21 milhões, ele aconteceu mesmo com delay. Então podemos concluir que essa geração ela escolheu a resenha e abriu mão do relógio. E o terceiro é a TV 3.0, que é a nova geração da TV brasileira, que já começou inclusive a ser ligada, porque nela, né, canal vira aplicativo e aplicativo ele vira canal, tudo assim no mesmo menu. Então quando isso acontecer, né, o privilégio aí de estar na TV, que é a única vantagem real de uma emissora, ela vai deixar de existir. Então pensa, pra que vai pagar uma fortuna por uma concessão que já tá evaporando? Não faz sentido, né? Só que essa teoria, ele esconde assim uma pergunta até assustadora, porque pensa, se a TV do futuro é um aplicativo, quem é o dono da loja? Porque enquanto a Globo, né, e a Cazé TV, eles estão brigando pela sua atenção, tem um gigante assistindo em silêncio, e ele é o dono do ringue. Nível 7, o dono do ringue, e esse gigante é o YouTube. Se você acha aí que ele é só o lugar onde a Cazé TV mora, presta bem atenção,
transmissão. Porque assim, nos Estados Unidos, o YouTube, ele paga cerca de 2 bilhões de dólares por ano pelos direitos da NFL. E assim, não é uma parceria, é compra direta. A plataforma do YouTube, ela aí virou dona da transmissão. E no Brasil, também não foi diferente, porque quem comprou os 38 jogos por ano do Brasileirão, né, que passam na Cazé TV, não foi a Cazé TV, foi o próprio YouTube. E essas cotas bilionárias da Copa, elas também foram vendidas em dupla, Cazé TV e YouTube juntas. Então assim, o terceiro player, ele não tá chegando, ele já está dentro do campo, vestindo hoje, né, a camisa da Cazé. Só que assim, no dia, né, que o Google decidir comprar sozinho o Brasileirão inteiro, ou então a próxima Copa, ele não vai precisar de um sócio como a Cazé TV, porque o dono da plataforma não precisa de inquilino, né? E nesse dia, né, o jogo, ele vai acabar pra Globo. E talvez até pra própria Cazé TV. Aí sobra a pergunta do título, né? Afinal, a Cazé TV engoliu a Globo? E assim, a resposta honesta é ainda não. Porque assim, somando TV aberta, Sport TV, GE TV, a Globo alcançou assim uma grande audiência. Só que a Cazé TV fez algo pior do que engolir ela. Ela matou o monopólio. Porque pensa, pela primeira vez em décadas, uma Copa não passou inteira na Globo. E o monopólio, né, ele é igual confiança. Porque depois que quebra, ele não volta nunca mais. E a gente pode reparar isso nas cotas de patrocínio. A Globo, por exemplo, ela arrecadou aí na casa dos 2 bilhões de reais em patrocínio. E o canal do YouTube, né, que nasceu há 4 anos atrás somente, arrecadou os mesmos 2 bilhões de reais. Então assim, empate técnico com o império da televisão. É absurdo isso, assustador. E a tendência, né, assusta mais do que esse empate. Porque assim, de uma Copa para outra, o pico de audiência do Cazé, ele triplicou. Então assim, a audiência triplicando e receita já empatada, imagina o que vai ter na Copa de 2030. Como é que vai ser as cotas de patrocínio da Cazé TV? Então assim, a lição que a gente pode tirar desse vídeo e que a gente tá vendo nos nossos olhos acontecer é que assim, um nerd, né, que fazia react no quarto, ele recusou um emprego que é dos sonhos pra muita gente e se tornou sócio de uma hold bilionária. Então a gente pode ver que a atenção tá sendo um ativo mais valioso do século. Quem tem, negocia. Quem não tem, obedece. E assim, se esse vídeo, né, te mostrou algo que você não sabia, eu acho assim, né, que o mínimo que você pode fazer é deixar o seu like, se inscrever no canal, porque assim, o conteúdo aqui é bem editado, ele tem fonte, pesquisa de verdade, então eu acho que deve me ajudar aí dando like e se inscrevendo no canal. E quem sabe, né, mandando aí pro seu amigo que assistiu os jogos na Cazé TV, ou então na Globo, né? Então, meu nome é Christian Castro, e eu te vejo lá nos próximos vídeos. Clica aí que tá aparecendo na tela que são muito bons, tá? Valeu!